Você tá querendo entrar na área de tecnologia, mas a única coisa que vem na sua cabeça é: você desenvolvedor, eu vou trabalhar com tecnologia, eu vou ter que ser literalmente o cara da Matrix. Eu vou trabalhar com tecnologia e vai aparecer aquelas letras verdes e uma tela preta no fundo. É a única coisa que eu consigo pensar. Pois é, mas eu tô aqui para falar para você que não existe só a área de desenvolvimento dentro da área de tecnologia e também não é somente a área de desenvolvimento que paga bem. Hoje eu vou falar sobre uma área que você provavelmente aí não conhece ou não conhece tão bem quanto deveria, que é a área de teste e qualidade de software, a área de QA, uma das áreas mais incríveis e a área que fez a minha vida. Inclusive, se você não me conhece, eu sou o Manny Henrique Manieri, eu já trabalho na área de teste e qualidade de software já tem mais de 10 anos, eu já liderei times, já fui contratado por muitas empresas e já contratei muitos QAs. Então, se você está querendo descobrir uma área nova que poucas pessoas estão olhando e que realmente faz você ganhar muito bem, você está no lugar certo. Então vamos lá, fica comigo até o final e bora pro vídeo. Inclusive, time, eu preparei aqui para vocês uma apresentação bonitinha para vocês poderem entender e exatamente como vocês podem ver aqui, que é a profissão de tech que ninguém te conta. Pois é, você aí provavelmente deve estar pensando assim: Manny, mas como assim? É uma profissão de tecnologia que ninguém me conta e chega a pagar tudo isso que você está mostrando? Pois é uma profissão que paga de 5 a 18 mil reais. Obviamente a gente está falando aí cargos sênior, quando a gente está falando de 18 mil, mas sim, esses são os valores que você consegue atingir dentro da área de teste e qualidade de software. E não só isso, você deve estar aí se perguntando: mas por que ninguém fala sobre isso? Por que só você está me trazendo essa informação, Manny? Seguinte, tem pontos muito importantes sobre a área de teste de qualidade de software e o porquê que as pessoas não falam sobre isso. E é simples. Primeira coisa, a faculdade não ensina sobre teste de qualidade de software. Ué, como assim? Você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece? Como assim? Você tá maluco, Manny? Você fez faculdade para poder falar isso? Sim, eu fiz faculdade, eu sou formado em ciências da computação e eu vou te falar que as faculdades não falam sobre teste de qualidade de software. Para eu não mentir para você, dentro de 4 anos de faculdade que eu tive somente uma aula falando sobre teste de qualidade de software, uma aula completamente rasa. Essa aula ela foi tão rasa que eu nem fiquei sabendo que existia uma área focada só em teste de qualidade de software. Então, para você ter noção do motivo pelo qual que você realmente não acaba aprendendo sobre isso. E lembrando, ciências da computação é o curso que mais fala sobre todas as áreas dentro de tecnologia. E mesmo assim eles não falam sobre QA, que é uma área que paga super bem. A gente fala sobre banco de dados, programação, a gente fala muito sobre programação, inclusive, porém, não é falado sobre a área de teste de qualidade de software. E mesmo hoje, tá? Mesmo você que vai fazer hoje faculdade, eu te garanto que por mais que você tenha algum tipo de matéria que seja relacionado sobre qualidade dentro da sua faculdade de tecnologia, você não vai ter nem um pouco do suficiente para poder entrar no mercado de QA, justamente porque senão é o foco normalmente das faculdades. Outro ponto, né, muito interessante, a área de tecnologia, né, a mídia de tecnologia, eles focam demais em desenvolvimento. Como eu disse, né, você aí estava querendo entrar na área de programação e no final das contas você se olhava assim e falava assim: pô, mas eu vou entrar em programação porque eu sei que paga bem, eu sei que é uma área de tecnologia, eu me interesso em tecnologia, não necessariamente é o que eu realmente quero fazer, mas é a única área que me apresentam. E realmente, galera, a área de programação ela é muito, muito vasta. Se você for procurar aí no YouTube, você vai, por exemplo, achar 1 milhão de conteúdos, mas se você for procurar na área de QA, você vai ver que pouquíssimas pessoas realmente falam sobre esse conteúdo. Inclusive, hoje em dia, a Lumistech é o único canal que posta todo dia sobre a área de teste de qualidade de software, e eu digo mais, é a única que realmente traz conteúdos como esse para apresentar para você sobre uma área tão incrível como essa. Isso é muito importante de vocês saberem, porque às vezes vocês sentem que se resume somente na questão de desenvolvedor. Mas não é só isso, galera. Não é só isso mesmo. Inclusive, por mais que poucas pessoas falam sobre a área de QA, eu quero que vocês entendam. A área de QA foi o que fez a minha vida. A área de QA foi realmente o que
fez a vida de outras pessoas que participaram aqui da LumiStack, alunos da LumiStack, né? E eu garanto para vocês que é uma área que é pouquíssimo olhada. E isso faz com que poucas pessoas realmente tenham o que é necessário para entrar no mercado. Isso faz com que você tenha muito menos concorrência. E não só isso, né? Tem muita vaga. Lembrando, né, que eu já fiz vídeo sobre isso. A inteligência artificial tá vindo aí com tudo. Isso vai fazer com que a área de teste de qualidade de software cresça ainda mais, tá? E vocês podem marcar o que eu tô falando. Outro ponto importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que, de verdade, o nome não ajuda nem um pouco, tá, galera? A área de teste de qualidade de software, ela tem diversos nomes de cargos. E isso faz com que as pessoas fiquem extremamente confusas. Muitas pessoas, inclusive, talvez até você, já tenha vindo me perguntar, mas Manny, poxa, você fala sobre QA, mas eu vi vaga de tester, eu vi vaga de Agile Tester, eu vi vaga de QC, eu vi vaga de QA Tester, eu já vi vaga de analista de teste, eu já vi vaga de engenheiro de teste, engenheiro de QA. Como que funciona isso? Pois é, os nomes eles não ajudam, eles são extremamente confusos e faz parecer que a área tem 1 milhão de tipos de QAs, né? Mas a verdade mesmo é que hoje no mercado, apesar de ter esses diversos nomes, eles tratam QA num geral do mesmo jeito. Por mais que a vaga seja para analista de testes, QA Engineer, engenheiro de QA, né? Ou até mesmo analista de QA, ou QA Tester, ou Agile Tester, no final das contas, eles vão querer um profissional que é extremamente parecido de um para o outro, tá? Pode ser sim que tenha alguma diferença ali de requisitos, mas se você estuda o que realmente um QA precisa aprender para trazer qualidade para um projeto, você vai se caber para basicamente todas essas áreas, tá? Então eu acho muito importante vocês entenderem isso. Por mais que existam 1 milhão de nomes que tem dentro da área de teste de qualidade de software, você estudando para se tornar um QA, você seguindo aqui a LumiStack e aprendendo o que a gente ensina, você literalmente vai se preparar para qualquer uma dessas vagas, tá? Porque elas realmente são muito parecidas entre elas. Inclusive, eu quero até trazer isso daqui para você já se preparar. Tem muita gente que vai falar que não, que cada um desses cargos é totalmente diferente do outro, que você precisa ter conhecimentos completamente diferentes, se preparar. Baboseira, tá? Eu já tô há 10 anos nesse mercado, eu sei como o mercado funciona, já trabalhei em dezenas e dezenas de projetos diferentes, já levei pessoas do zero até conseguir seu primeiro emprego, já fiz pessoas que estavam na área de QA estagnados com esse pensamento crescerem na área de QA, e de verdade, você vai ter que estudar, você vai ter que ter um conhecimento geral ali sobre a área de teste de qualidade de software, inclusive a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, mas de geral, isso daí é bobeira, tá? Você não precisa se preocupar com isso, e quem ficar falando pra você aí que, nossa, tem muita diferença de uma vaga pra outra, de um cargo pra outro, mas no LinkedIn aparece coisas completamente diferentes. Vai ler os requisitos. Você vai ver que os requisitos são basicamente iguais pra grande maioria, tá? E é isso, galera. Essa é uma profissão que poucos falam, né? Como você pode ver aqui, que é uma profissão de tecnologia que ninguém te conta e chega a ganhar realmente esses valores, tá? Inclusive esse valor de 18 mil, para você aí que tá achando que não é possível sim, é possível sim. Um QA com 5 anos de experiência, até vezes menos, consegue alcançar esses valores dentro do Brasil, tá? E, inclusive, isso daqui são valores do Brasil. Eu poderia estar falando de valores gringos que são bem mais altos que isso, chega a dobrar ou até mesmo mais que isso, triplicar. Vamos lá, antes, né, eu já pulei aqui umas coisas, mas o que é QA? QA, basicamente, você vai trabalhar com teste de qualidade de software. Essa daqui é uma pergunta que as pessoas me fazem demais, às vezes elas estão participando de evento aqui dentro da LumiStack. QA é uma área de teste de qualidade de software, onde você vai testar softwares. Eu vou passar passo a passo do que basicamente você vai fazer como QA, mas basicamente você trabalha pegando um software que foi desenvolvido, seja ele web, seja ele um aplicativo de celular, seja ele às vezes até para televisão, né? Aqueles aplicativos agora para Smart TVs, né? Não é tantos lugares que você vai trabalhar com isso, mas existe. E você vai testar para garantir que aquele sistema vai chegar para o usuário de forma correta. Mini, mas como que eu vou testar isso? Você vai testar de forma manual, você vai criar documentações, você vai criar automações de testes para garantir que aqueles testes manuais que você estava fazendo será feito por um robô. Pois é, você vai trabalhar assim com programação, mas é uma programação muito mais focada não para desenvolvimento de software, mas uma programação focada aí justamente para o seu desenvolvimento de uma automação de testes, que é super simples de fazer, inclusive as ferramentas atuais elas são muito legais para poder trabalhar com isso. Eu tenho aluno que aprende a trabalhar com automação de testes antes de aprender programação. Não é algo que eu costumo aconselhar, mas acontece e funciona, tá? Porque as ferramentas são muito boas. Isso é basicamente o que é QA. Você vai garantir que o usuário que você está trabalhando, o usuário, o cliente final, ele vai receber o que ele espera. É justamente o que eu faço já tem 10 anos.
E aí, o que ninguém te fala? A gente já comentou aqui, poxa, galera, as faculdades, elas literalmente não ensinam sobre essa área, elas não falam nem sobre o cargo. Por muita sorte, talvez você vai ter um professor que já trabalhou na área, mas mesmo que você tenha aulas dentro da área de teste de qualidade de software na sua faculdade, a probabilidade da pessoa que está te dando aula não ser um QA é muito alta. É um cara que teve que estudar ali rapidamente, entender como funcionava QA e te trazer aquelas informações. Tá? Então, eu já te adianto, por mais que você queira muito fazer uma faculdade, eu já fiz uma faculdade de tecnologia, talvez você, inclusive, já percebeu que não teve aula sobre qualidade, saiba que isso vai acontecer. E tá tudo bem, é assim que o mercado funciona. Eu tô querendo aqui mudar com a LumiStack muita coisa, é por isso que a gente faz vídeo todos os dias para vocês. Mas é basicamente isso, tá? Inclusive, se você ainda não se inscreveu, a gente traz conteúdo sobre qualidade aqui todo dia, já se inscreve. Se isso daqui tá sendo útil para você, que eu tenho certeza que tá, já deixa o seu like, tá bom? Inclusive, as faculdades, elas não ensinam isso. Você vê poucas pessoas falando sobre a área de QA. Galera, a área de QA é extremamente fechada. Eu mesmo, quando eu comecei na área de QA, você acha mesmo que eu queria entrar na área de teste de qualidade de software? Inclusive, amigos meus que são QAs falam, ninguém quer entrar na área de teste de qualidade de software, porque as pessoas não conhecem essa área. Como que você vai querer entrar num lugar que você nem conhece? E não só isso, né? Eu já mencionei sobre os nomes extremamente confusos dentro da área de teste de qualidade de software, que, bem, você estando aqui na LumiStack vai aprender sobre isso, né? Você já aprendeu um pouco sobre isso e viu que tá tranquilo. Apesar de ter diferença assim nos nomes, né? Se você se preparar para se tornar um QA, no final das contas tá tudo certo, é exatamente isso que você precisava, beleza? E agora, muita gente me pergunta, tá, Manny, beleza, a gente trabalha com teste, mas como que é o dia a dia de um QA? O que um QA faz no seu dia, né? O que o QA ele vai trabalhar? Eu vou trazer aqui um dia padrão, tá? Um dia comum dentro da vida de um QA. Lembrando, não é só isso que um QA vai fazer. Eu não tenho como trazer aqui num vídeo de alguns minutos o dia a dia, todos os dias de um QA, né? Até porque muda de produto, empresas são diferentes. Mas eu vou trazer para vocês aqui como que é a grande maioria dos projetos que eu trabalhei e como que você vai atuar como QA. E para mostrar para você que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Literalmente isso daqui é o horário normal de um QA, das 9 às 5. Lembrando, né? Manny, quer dizer que eu nunca vou passar das 5 horas? Não. Manny, quer dizer que eu nunca vou trabalhar antes das 9? Não, não significa isso. Eu tô dando aqui uma média, tá bom? Uma média. E é isso, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter aqui no nosso dia, isso é costume das empresas, é fazer as reuniões logo no primeiro horário. Então, 9 horas da manhã, você vai estar fazendo reuniões matinais e muito provavelmente essa reunião, né, que vai ter a ver aí com metodologias ágeis, né, vai ser um ritual que a gente chama, é a daily. A daily é uma reunião diária que você vai fazer. Não necessariamente ela acontece 9 horas da manhã para todas as empresas, mas eu estou trazendo aqui um padrão para você poder entender. E você começa o seu dia na daily. O que você vai fazer na daily? Você vai encontrar o seu time, onde vai ter o time de produto, né, que é o pessoal que fala o que você tem que fazer, como que tem que ser desenvolvido o produto, o time de desenvolvimento, até mesmo o time de design, o time que vai desenhar as telas, e você, que é o do time de qualidade, vão conversar e falar sobre tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês fizeram no dia anterior, relacionado ao produto que vocês estão trabalhando. Então vamos imaginar que vocês estão trabalhando no e-commerce. Você, por exemplo, falou assim, eu já testei toda a parte de checkout, ou toda a parte de carrinho. Todos os produtos ali do catálogo tá funcionando, eles estão indo para o carrinho, eu consigo comprar dentro do carrinho, a conta que faz quando você coloca os produtos no carrinho tá funcionando, tá tudo testado bonitinho. E você vai falar o que você vai fazer no dia e se você tem algum bloqueio. A daily é uma reunião super rápida que você vai fazer, por isso que ela é diária, ela tem que rolar em mais ou menos 15, 20 minutos, dependendo do tamanho do seu time, tá? Lembrando, não vai ter só um dev, só um PO, né? Isso muda de empresa para empresa, mas é um time, então às vezes tem 3 devs, 4 devs, um PO, 2 QAs, tá? Então isso vai mudar um pouco. Cada um de vocês vai falar sobre isso, então você vai falar o que você fez, o dev vai falar o que ele fez, o time de produto não necessariamente, e o designer também vai falar o que ele fez. Beleza, essa é sua reunião matinal aí. Obviamente existem outros rituais, tá? Eu não tô aqui para falar sobre os rituais ágeis, mas sim, podem acontecer outros tipos de reunião. E vamos imaginar que isso aconteceu às 9. Como eu disse, são 20 minutos, né? Você tem tempo para se preparar, ler seus e-mails, e às 10 horas você já começa na parte de análise de requisitos. E assim, o que seria a parte de análise de requisitos, né? Antes de você testar qualquer coisa, antes de você realmente ir lá para o e-commerce que você está testando, por exemplo, você ir lá
e testar de verdade, o que vai acontecer? Você vai entender as histórias de usuário, né, os requisitos, ou seja, o que vai ser desenvolvido, ou o que está sendo desenvolvido, ou o que já foi desenvolvido pelo desenvolvedor. E você já vai começar a pensar nas documentações, né, nos testes que você precisa fazer. Então aqui eu não quero entrar muito em detalhes, mas sim, você já vai pensar em como testar aquela atividade que está sendo desenvolvida ou que já foi desenvolvida. A partir desse momento, inclusive aí a gente já tem o próximo horário, que é às 11 horas da manhã, você vai começar a criar documentação de casos de teste. Mene, mas o que é isso? Literalmente você vai pegar ali uma planilha, pode ser uma planilha, pode ser um sistema que seja voltado para isso, né? Para você cadastrar os casos de teste. Eu, inclusive, tem vídeos aqui no canal explicando sobre casos de teste, mas a documentação super simples, onde você vai escrever o que precisa ser testado naquele sistema, o que precisa ser testado naquela funcionalidade. Por exemplo, poxa, o desenvolvedor acabou de lançar a funcionalidade de procura. Como assim? Vamos imaginar que você tem o e-commerce e você não conseguia pesquisar por produto antes. Agora você pode, o desenvolvedor liberou esse acesso e você consegue pesquisar por produto dentro do seu sistema. Legal. Agora a gente tem que testar isso e antes de testar a gente vai criar os casos de teste, tá? Você vai lá, cria os casos de teste, você vai literalmente falar qual o passo a passo que precisa ser feito para garantir que aquela barra de pesquisa, né, a barra de search, está funcionando conforme o esperado, considerando a análise de requisitos que você fez. Pois é, você precisa entender os requisitos do produto para saber se você está fazendo o trabalho certo ou não. Então, você literalmente vai pegar a análise de requisitos, vai criar os casos de teste, inclusive tem vídeo sobre casos de teste aqui, e pronto. Você vai ter criado os casos de teste, uma documentação que vai ficar para sempre para você e para o seu time, para saber o que precisa ser testado antes de ir para a produção, antes de chegar no usuário final, para ter certeza que vai chegar de uma forma concreta, tá bom? E galera, pois é, chegou meio-dia, tá um horário vazio ali justamente que é o horário de encher a pança, né? Vamos lá, almoço. Sim, você tem almoço, fica tranquilo. Isso é bem comum, tá? O pessoal sair perto do meio-dia, 1 hora. Isso vai depender de time para time, de pessoa para pessoa e de empresa para empresa. Mas ali do meio-dia até mais ou menos 1 hora e meia, quem sabe 2 horas, né? Dependendo de onde você trabalha. Se você trabalha remoto, o que pode ser bem possível, você vai tirar o seu almoço. A partir daí, por exemplo, lá para as 2 horas, você vai começar com a execução de testes. O que significa? Que todos aqueles testes que você planejou, tudo aquilo lá que você viu na análise de requisitos, você criou aquele documento, você vai começar a testar. Perfeito? Das 2 até as 4 você vai testar, vai achar o máximo de problemas, ou melhor, bugs possíveis, e lá para as 4 horas você vai fazer o report de bugs. E aí você vai literalmente pegar e escrever todos os problemas que você encontrou, cada um dos movimentos que você fez para fazer com que aquele bug seja reproduzido pelo desenvolvedor, vai entregar para ele uma documentação e o desenvolvedor ele vai retrabalhar isso. Mene, e se eu não achar nenhum bug? Bem, isso é bem possível, tá? Isso pode acontecer, apesar de que nem sempre, mas fica tranquilo, não tem problema. Na verdade, significa que o projeto está indo muito bem e você não achou nenhum bug. É bem possível que você ache, tá? Porque, bem, desenvolvimento é isso, é trabalhar e achar problemas. Então, entenda que isso é literalmente o dia a dia de um QA. De novo, né? Eu vou trazer aqui inclusive, um pouco mais sobre isso. Não somente é aquilo que a gente trouxe. A gente tem que entender que você, no final das contas, vai trabalhar com outras coisas também. Eu falei ali, eu mencionei uma documentação, por exemplo, como caso de teste, mas, você tem outros tipos de documentação para fazer, como, por exemplo, um plano de testes, você tem outros tipos de projeto, formas de trabalhar, né, documentações que você precisa analisar também. Então, aquele dia a dia ali é um dia a dia padrão, mas não significa que é só isso. E óbvio, como eu já mencionei, a gente também tem, por exemplo, automação de testes. Você vai criar um robô, né, que vai testar aqueles casos de teste que você escreveu anteriormente. Fica tranquilo, isso não é nenhum problema. Inclusive, temos vídeos aqui também sobre automação de testes. E entenda que isso que eu tô querendo trazer para você é um overview para mostrar como não é um bicho de 7 cabeças. Como trabalhar com teste de qualidade de software não é algo extremamente complexo. Eu não tô pedindo para que você seja um desenvolvedor e saiba codar milhões de coisas. Inclusive, longe disso, tá, o que você precisa aprender mesmo para a parte de programação inicialmente é automação de testes. E outra coisa, eu falo isso porque eu sou QA há 10 anos, tá? Sim, eu sei programar, mas eu sou longe de ser um programador. Eu não faço isso todo dia. A automação é 20% do meu trabalho dentro da empresa. Eu tô ali trabalhando manualmente, trabalhando com processos, documentação, como vocês podem ver. Um desenvolvedor, no geral, ele vai trabalhar literalmente almoçando, tomando café da manhã e jantando programação. Então ele vai programar o dia inteiro, tá? Então são 2 trabalhos diferentes. E às vezes você pensa assim, poxa, Mary, mas nem parece tão difícil assim. E sinceramente não é tão difícil assim.
Óbvio, é um trabalho que te exige muita atenção, é um trabalho que você vai precisar se esforçar para fazer, não é como se você pudesse ficar lá deitado fazendo isso com a mão nas costas. Não, é um trabalho que demanda, mas é um trabalho que, sinceramente, eu não vejo motivos para você que está do outro lado não conseguir fazer, tá? De verdade. Independente da área que você trabalha, inclusive já tive alunos que foram de áreas completamente diferentes, pô, enfermeiro, nutricionista, psicóloga, de contabilidade, gestor de riscos, então áreas completamente diferentes que saíram da área que eles estavam, não fizeram faculdade e entraram na área de teste de qualidade de software se sentindo super preparados para trabalhar. Óbvio, tem que estudar, tem que se preparar, né? Não é como se simplesmente você fosse cair lá e resolver todos os problemas do mundo. Porém, se você está preparado, se você estuda para isso, você vai se preparar com tranquilidade. Não necessariamente você precisa de uma faculdade, até porque a faculdade nem te ensina o que você precisa fazer na área de teste de qualidade de software, né? E aí, você deve pensar, beleza, Manny, realmente não é tão difícil assim. Não é uma coisa impossível para eu fazer, só que não deve ganhar tão bem, né? Pô, tipo, deve ganhar mais ou menos o nível aí de um suporte de TI. É aí que as coisas mudam. Apesar de não ser uma coisa tão complexa, não existem tantas pessoas que realmente entendem sobre a área de teste de qualidade de software. Porém, se você se prepara, se você estuda, inclusive, bem, você está aqui na Lumistech, né? Isso já é o primeiro ponto para você conseguir fazer isso acontecer. A gente tem aqui o crescimento do salário de um QA. Pois é, isso daqui são salários de QA no Brasil. Não estou falando fora, você não está ganhando em dólar aqui, isso daqui é real. Um júnior no Brasil, ele vai ganhar de 3 a 5 mil reais. Um QA pleno no Brasil vai ganhar de 6 a 9 mil reais e um QA sênior no Brasil vai ganhar de 10 a 18 mil reais. Lembrando, isso daqui não é uma área, por exemplo, que tem teto ou piso salarial como engenheiro. Então, por exemplo, Manny, mas eu conheço um QA júnior que ganha menos de 3 mil. Pode acontecer, isso vai depender muito da proposta, né, da empresa fez e às vezes da pessoa que está querendo entrar no mercado. Então sim, existe meio que uma diferença de valores e não necessariamente você vai ganhar isso, mas isso daqui é uma média, tá? Se você quiser pesquisar sobre essa média, tá tudo bem. Vai lá no Glassdoor, por exemplo, eu já ensinei isso daqui no canal. É a melhor ferramenta que você pode encontrar para ver média salarial. Clica lá e procura sobre salários lá dentro. É o melhor lugar que você pode encontrar uma média salarial e você vai ver que é algo muito parecido com isso daqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Quanto tempo um QA precisa ter para ser pleno, Manny? Cara, um QA precisa para ser pleno pelo menos 1 ano. Tem empresas que já consideram um QA com 1 ano de experiência já um QA pleno, chegando a ganhar mais de 6 mil reais. Isso é comum, tá? Manny, mas em toda empresa é assim? Não, tem empresas que elas vão pedir que você tenha pelo menos aí 2 a 3 anos, tá? Então depende muito da empresa que você está trabalhando. Manny, eu preciso de experiência para entrar como júnior? Não! Se você tem experiência, se você conseguiu acumular alguma experiência relacionada à área de teste de qualidade de software, ótimo, isso vai te ajudar demais a entrar no mercado, não tem como falar que não. Mas não é obrigatório. Inclusive, meus alunos entram na área de teste de qualidade de software sem ter nunca trabalhado com testes, sem ter nunca trabalhado com teste de qualidade de software, sem ter nunca sido QA, tá? Óbvio, eles estudaram para isso, mas não, você não precisa de experiência profissional para entrar no mercado. Lembrando, ajuda até para você crescer. Vão ter empresas que vão pedir para que o júnior tenha experiência, isso é normal. Só que isso daí não tem como ser sustentável porque, como eu disse, você não conhecer essa área provavelmente e as empresas não vão encontrar pessoas com experiência para poder trabalhar com o que elas querem, principalmente para pagar o valor de júnior. Como eu disse, às vezes empresas de nível pleno, né, que querem contratar uma pessoa com nível pleno, elas pegam pessoas de 1 ano. Uma pessoa de 1 ano já ganhando 6 mil reais. Imagina se a empresa ela quer um júnior. A pessoa de 1 ano mais experiência não vai querer ganhar o valor de júnior. Mas você entende como que funciona essa conta? Então eles vão ter sim que contratar pessoas que não têm experiência, mas que estão preparadas para o mercado. E lembrando, né, se você está aqui na Lumistech, você consegue se preparar de um nível tão alto, mas tão alto, que você vai conseguir entrar no mercado entregando exatamente o que a pessoa quer, entregando exatamente o que a empresa quer, beleza? Então esse daqui é o valor de júnior pleno. Manny, para ser sênior eu preciso de quanto tempo de experiência? Normalmente, de 3 a 5 anos é o tempo esperado para um sênior, tá? Então, se você aí tá pensando assim, caraca, então quer dizer que se eu estudar 3 anos, se eu trabalhar 3 anos na área, 3, 4, 5 anos, eu consigo alcançar esses salários? Pois é. E a gente tá falando aqui de salários no Brasil. Se você tiver inglês, cara, você consegue alcançar salários que triplicam esses valores facilmente, tá? Chegando a 30, 40, 50 mil reais por mês. Eu mesmo, né, trabalhava como QA, eu trabalhei no Canadá como líder de QA e eu cheguei em salário de 150 mil dólares por ano. Então, para você ter uma noção aí de qual nível. E esse não é o salário mais alto que dá para chegar, tá? Dá para chegar em salários mais altos que isso.
Uma coisa que você deve estar pensando assim, poxa, Mini, mas por que falta tanto QA no mercado? Ó, a gente já falou, né? Nas faculdades, as pessoas não falam sobre teste de qualidade de software. Então, isso já faz com que você não tenha tantas pessoas se formando na área de QA. E onde é formado 10 devs, vai ser formado um QA, né? Uma pessoa que está entrando no mercado como QA. Então, por conta do mercado de tecnologia estar crescendo cada vez mais e ter cada vez mais problemas, mais bugs e menos qualidade nos sistemas, porque eles querem produzir rápido e eles só têm desenvolvedores que não entendem sobre qualidade, as empresas acabam percebendo que precisam de QA depois que o problema acontece. Então, você meio que faz com que o QA ele seja necessário depois, né, no final, apesar de que o QA é necessário desde o começo. E o que significa isso para você? Isso significa que você tem muito menos concorrência. De verdade, é muito menos concorrência do que a área de desenvolvimento, até porque todo mundo que quer entrar na área de tecnologia quer virar desenvolvedor. E nesse caso aqui, como você pode ver, você vai ter muito menos pessoas se tornando QA. E não só isso, as empresas acabam disputando profissionais que são realmente qualificados. Óbvio, mas eu tô começando agora, eu comecei a estudar essa semana, eu vou ser disputado? Não, você não vai ser disputado pelo simples motivo que você não tem o que é necessário. Claro, se você participa aqui da Lumistech, com certeza você vai ter muito mais do que as empresas precisam, então vai ficar mais fácil. Você pode sim se tornar uma pessoa disputada, só que a questão é que você tem que estudar para isso, né? No caso, os desenvolvedores, eles disputam e eles têm que bater níveis de requisitos, principalmente requisitos técnicos, que são bem mais chatos de contemplar, e tem que concorrer com um monte de gente que está fazendo a mesma coisa. Agora, na área de QA, nem tanto. E por causa disso, os salários são tão altos quanto você viu. Imagina você entrando numa área que não precisa de faculdade para entrar, uma área que não precisa de nenhum tipo de certificação, tá? Se você está querendo certificação aí, fica tranquilo, não é necessário. Eu não tenho, por exemplo, nenhuma certificação dentro da área de teste de qualidade de software, e os salários são extremamente altos, mais altos que você poderia imaginar. E galera, a questão é, enquanto todo mundo está correndo para virar desenvolvedor, a área de QA, as oportunidades dentro da área de QA estão abertas e estão a milhão ali, fervendo para você. Quem chega primeiro, quem faz o primeiro movimento, se destaca. Então, você tá perdendo tempo, sinceramente, se você ainda não tá estudando para QA. E outra coisa, tá? Você aí que tá do outro lado deve estar pensando, tá, mas Mene, eu sou professor, eu sou atendente de caixa, eu sou nutricionista. Todo tipo de coisa que você já aprendeu na sua vida, experiências que você já teve de trabalho, você pode utilizar sim na área de teste de qualidade de software. E eu quero que você entenda. Por exemplo, antes que você pense assim, mas eu não sei programar, de novo, 20% do tempo que você vai ter como QA que você vai realmente programar alguma coisa e vai ser uma automação de testes. Não é algo extremamente complexo de se fazer. Mene, mas você tá falando que é super, super fácil? Não, você vai ter que estudar e tá tudo bem. Mas, de verdade, é muito mais simples do que literalmente ter que aprender sobre programação para desenvolver um software. Você tá só testando o software. E, além disso, QA não exige que você seja um desenvolvedor, um programador, como eu já falei antes. Ele exige muitas outras coisas que provavelmente você já tem. Uma dessas coisas é, por exemplo, organização. Organização é uma das coisas que são utilizadas demais em outros tipos de área. Por exemplo, às vezes você trabalha com contabilidade, às vezes você trabalha aí com gerente de algum supermercado, ou você trabalha organizando até mesmo a sua própria empresa, uma microempresa, um mercado que você tem, uma loja. Cara, essa organização ela vai ser super necessária dentro da área de teste de qualidade de software, faz toda a diferença. Não só isso, atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes, que é perceber se um botão está desalinhado, perceber se uma feature que se integra com a outra está funcionando do jeito correto. Atenção aos detalhes e curiosidade é algo que é extremamente importante. E curiosidade é algo que poucas áreas realmente fazem diferença disso, mas a área de teste de qualidade de software, ela ama pessoas curiosas. Quanto mais curioso você for, melhor. Atenção aos detalhes é justamente sobre isso. Criação de documentação. Às vezes você trabalhava com outras coisas que você precisava documentar o tempo todo, que precisavam ser documentadas obrigatoriamente. Cara, a área de qualidade tem tudo isso. E não tô falando de programação aqui até agora. E não só isso, né? Solução de problemas. Procurar achar problemas, né? Procurar bugs é uma das partes do nosso trabalho. Você trabalhando aí como QA, procurando problemas o dia todo, cara, é justamente o que você precisa para entrar no mercado e se destacar, porque se você acha esses problemas, é justamente o que as empresas querem. Elas querem que você ache problemas dentro do sistema delas para fazer com que eles possam consertar o quanto antes melhor. Então, se você acha, Mene, mas eu não sei programar. Pois é, mas você tem um monte de outras coisas que são muito mais necessárias do que programação necessariamente. Programação para teste de qualidade de software, para automação, não é tão complicado, qualquer um consegue aprender de verdade. Óbvio, precisa estudar. Não é como se você fosse cair na sua cabeça, mas é isso.
E como eu disse, todas essas habilidades que eu mencionei aqui para você vêm de outras áreas que não necessariamente de tech, vêm de administração, vêm de saúde, vêm de educação, vêm de exatas, vêm de humanas. E vamos lá, como começar em 5 passos aqui, tá? Bem, eu já fiz um roadmap, né? Para você que não sabe o que é um roadmap, é literalmente explicando o que você precisa estudar. Eu já fiz isso em outro vídeo, então vai lá e assiste esse vídeo. Mas basicamente, você precisa aprender o básico, você precisa estudar para QA, você precisa praticar. O LinkedIn, ele tá ali como quarto step, mas eu já indico você começar já criando seu LinkedIn. O LinkedIn é a melhor ferramenta para pesquisa de emprego. E depois se candidatar. Não espere que as pessoas vão te responder para cada vaga que você se candidatar. Não espere que você vai receber sim para todas as vagas que você se candidatar, mas se candidatar, fazer entrevistas é algo muito importante. E o LinkedIn vai te ajudar justamente nisso. E olha como os passos são simples. Óbvio, gente, aprender o básico, estudar, praticar, dá trabalho para qualquer coisa, por mais que não seja necessariamente física quântica. Só que a melhor coisa que você pode fazer, e sinceramente eu acredito nisso, é o que eu sempre trago nos meus vídeos, nas minhas lives, para os meus alunos. O melhor momento de se plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. Isso você não consegue mudar. E o segundo melhor momento é hoje. Então começa hoje. Vai atrás do que você precisa aprender. Já começa a estudar. Quanto mais você espera para estudar, daqui a pouco eu estudo. Não, começa agora. Bem, a Lumstack está aqui para te ajudar. A gente está sempre trazendo coisas novas. Obviamente a gente tem informações para pessoas que querem se tornar QAs competitivos para o mercado, para competir com pessoas que às vezes já estão no mercado há muito tempo. E às vezes uma pessoa que faz uma das nossas formações já se prepara para isso de forma muito rápida. Então se você está realmente afim de se tornar um QA, de conseguir alcançar aqueles salários que a gente falou, pode contar com a gente da Lumstack, pode contar comigo. Eu tô sempre por aqui, a gente posta todos os dias sobre a área de teste de qualidade de software, então se inscreve, deixa seu like, porque, isso ajuda demais a gente a poder mostrar essa área incrível que é a área de teste de qualidade de software. E claro, né, eu quero agradecer todo mundo que tá participando sempre. E não se esqueça, deixe seu comentário se você tem alguma dúvida, a gente sempre se esforça para responder todos os comentários da melhor forma possível. E se você tem noção de alguma coisa que você queira que eu traga em vídeo, manda aqui que eu trago, beleza? Galera, muito obrigado por terem participado. Eu vejo você aí no próximo vídeo ou numa live, quem sabe, ou até mesmo aqui dentro da Lume. E tchau, tchau.